Talvez após a elaboração do mapa de processo, algumas perguntas permaneçam abertas na sua mente. Como onde está o gargalo do processo? Qual é a etapa mais crítica com pior desempenho? Por onde começamos a atacar o processo? Por esta razão, uma boa prática é calcularmos alguns parâmetros numéricos que respaldem dados e fatos para auxiliarem na investigação de onde se localiza o gargalo do seu processo e quais etapas deveriam ser priorizadas nos próximos passos em sua investigação em equipe. Comecemos com o conceito de uptime. Veja a fórmula do uptime. Tempo com valor agregado dividido pelo tempo total disponível. Tal indicador nos permitirá compreender qual é a porcentagem do tempo disponível dos recursos voltados a este processo, que de fato agregam valor. Já podemos notar que tal indicador, o uptime, quanto maior for, melhor será o desempenho da nossa tarefa. O indicador antagônico ao uptime é o downtime. Conforme a fórmula, sabemos que é a razão entre o tempo sem valor agregado pelo tempo total disponível. O downtime nos determina o percentual do tempo disponível dos recursos do processo que desperdiçam tempo, ou seja, não agregam valor e deveriam ser eliminados, ou menos reduzidos, no caso das tarefas BNVA, Business Non-Value Added. Constate que quanto menor for o downtime, melhor será o desempenho da nossa tarefa. Vamos imaginar então um exemplo de um processo de exame admissional de um recém-contratado na empresa. O exemplo descreve uma sequência de 8 passos necessários para que o recém-contratado obtenha os resultados do exame admissional em uma clínica para poder iniciar suas atividades na organização, já com os tempos médios em cada etapa para calcularmos tanto o uptime como o downtime desse processo. Necessitamos primeiro medir o tempo total disponível por ciclo, dentro do fluxo. Qual o tempo total de permanência de cada pessoa, somando-se tanto os tempos que agregam valor ou não, ao longo do fluxo. Nesse exemplo, ao somarmos todos os tempos de cada etapa, verificamos que o tempo disponível é igual a 60 minutos. Agora poderemos calcular o uptime. Basta medir somente o tempo de valor agregado por ciclo, ou seja, quanto tempo cada pessoa que interage nesse fluxo usufrui um serviço, uma atividade ou produto que lhe agregue valor, dividido pelo tempo disponível. Dentre todas as atividades do fluxo, somente 2 delas são o objetivo principal da visita do colaborador recém-contratado: realizar o exame admissional e receber o resultado deste exame. Ao destacarmos essas 2 atividades e compararmos o tempo disponível, concluímos que apenas 6 minutos dos 60 minutos agregam valor. Portanto, dividindo os 2 valores, obtemos apenas 10% de uptime. Para o cálculo do downtime, há 2 formas. Como a soma do uptime em porcentagem e o downtime em porcentagem sempre é igual a 100%, assumimos que o downtime é igual a 100% menos 10%, resultando em 90%. Outra maneira seria somar os tempos sem valor agregado, neste caso seriam equivalentes a 54 minutos, e dividir pelo tempo disponível. Assim resultaria em um downtime também de 90%. Mas isso é bom? Seguramente não é nada bom. O cliente representado pelo colaborador recém-contratado gasta 90% do seu tempo apenas esperando sua vez na fila, preenchendo formulários, deslocando-se de uma sala a outra, mas sem agregar valor neste processo. Somente 10% desse tempo, o seu uptime, é de fato destinado ao exame admissional e o recebimento dos resultados do mesmo. Além disso, com os tempos estratificados por tarefa, sabemos que o gargalo está na etapa onde o cliente precisa esperar os resultados de seu exame. Será que ele não poderia receber tais resultados por e-mail e já ser liberado antecipadamente? Poderíamos questionar várias atividades e como melhorar o cenário atual desse fluxo, de forma mais precisa, focada, pelo simples fato de conhecermos através das medições de uptime e downtime onde estão as atividades mais críticas desse fluxo. Eu lhe convido então para a gente refletir um pouco mais de como estão esses indicadores de uptime e downtime dos seus processos a serem mapeados.
Vamos agora avaliar outro indicador importante, o Takt Time. Este conceito deriva da filosofia Lean e nos ajuda a medir com qual ritmo o processo deve funcionar. Por curiosidade, a palavra Takt vem do alemão e significa relógio, ou seja, o termo Takt Time nos remete ao ritmo ou cadência com que o cliente demanda o nosso processo. Veja a fórmula do Takt Time, é a razão entre o tempo disponível pela demanda no mesmo período pelo cliente, ao nosso processo. Voltemos ao caso do exemplo do processo de exame admissional. Já sabemos que o tempo disponível é de 60 minutos por ciclo. Mas agora precisamos comparar esse tempo disponível com a demanda dos clientes no mesmo período. Imagine que a demanda por hora nessa clínica de exames admissionais seja de 5 pacientes. Isso significa que a cada hora, em média, ingressam 5 pacientes para fazer seu exame admissional. Ao calcularmos pela fórmula do Takt Time, constatamos que o mesmo equivale a 12 minutos por paciente. Em outras palavras, se continuarmos levando 60 minutos para atender um único paciente, nesse mesmo período já haverão outros 5 novos que ingressaram e estão esperando por sua vez a serem atendidos. O ideal é que a clínica consiga atender cada paciente em no máximo 12 minutos, pois assim não teríamos fila de espera já no início do fluxo e tampouco ociosidade por parte dos funcionários da clínica. Tal informação é muito importante para tomarmos decisões para racionalizar o fluxo, bem como fazer um bom dimensionamento dos recursos ao longo do processo.